Tudo bem, Ana. Tudo bem? Tudo certo. Como é que você não me avisa que passou, Ana? Você tira o meu João, juízo o ano inteiro. Eu esqueci. Tudo bem, tudo Simplesmente bem. esqueci. Tranquilo, eu sei como é Dessa que é. notícia. Mas o que importa é que deu certo. Ai, finalmente. Então, eu estava vendo, enfim, alguns alunos eu lembro mais, outros eu me perco nas conversas, porque eu não vejo vocês, né? Então, eu sou muito ruim de nome, eu preciso da fisionomia. Então, como eu não vejo muito, acho que você é a primeira vez que eu tô vendo no vídeo, eu via nas fotos, Aham. me perdia um pouco, e quando você me mandava mensagem, eu via, acho que só a foto que você tem no WhatsApp, fiquei um pouco Sim, com essa imagem sua. E aí eu me perdi. Aí agora eu tava vendo qual foi nosso histórico de conversa, sim. né? E achei super interessante, porque eu não tinha associado, desde a hora que eu falei com você agora, com antes, eu não tinha associado que era você, esse personagem, né? Aham. Que eu queria conversar. E gostei mais ainda, e aí a gente vai discutir um pouquinho e conversar disso que aconteceu, né? Estou extremamente feliz que você Obrigada. conseguiu seu resultado e o esforço que você teve, né? Mostra aqui nas nossas mensagens, mostrou esse esforço, né? É, nossa, isso é verdade. Tá de parabéns, muito, muito, Obrigada. muito. Tá? A gente vai conversando sobre isso. A Aí Isabela tá com você, né, agora? tá, tá, e avisa para ela fazer o que você fez. A gente vai conversar É, a hoje um gente é pouco muito amiga. disso. Uhum. Ótimo. Porque o que você fez, Ana, por, por mais que você talvez ache normal, é o que eu quero que os alunos façam e eles não fazem. Vir atrás de mim. Só me pergunta, João, tô na dúvida nisso, tô na dúvida naquilo, dúvida, 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 não sei o que eu faço. E eu vi as nossas mensagens, tem muita coisa que você me mandou, Sim. né? Você já vem acumulando uma bagagem desde 2024, né? Que já Uhum. deve ter sido uma porrada não passar. Já passei por isso também. Uhum. Dói muito, né? É Sim, desesperador. sim. Mas é assim, é a vida, isso deixa a gente mais forte, isso, depois quando você vai estudando, e com certeza você deve perceber o quão você era talvez imatura nos conteúdos É, ano sim, vai passado. melhorando, A sim. gente não enxerga que a gente não sabe, né? É super Isso, difícil isso. isso Mas mesmo. enfim. Ana, então, eu tô gravando essa conversa, posso divulgar depois? Pode, João. Posso, Pode ser. fico Uhum. super feliz, obrigado. Eu tenho algumas perguntas. Essas perguntas, óbvio, né, te falei, para divulgação é importante, mas para eu entender vocês, né, o que vocês fizeram aí do outro lado, porque quando eu estou no presencial, às vezes eu questiono mais rápido os alunos. E Sim. vocês esquecem de me avisar, esquecem de me Uhum. contar as coisas que foram. E essa percepção de vocês do outro lado aí me ajuda muito a melhorar também o curso, né? É uma preocupação minha atingir e entrar na cabeça de vocês de algum jeito, né? Para que vocês me escutem um pouco, né? O que é bom, o que é ruim, o que vocês discordam, tá? Sim. Então eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas antes eu queria saber, você vai passar esses 6 meses sem fazer nada? Então, João, eu tô pensando, ou eu tô tentando arrumar um trabalho, na verdade. Eu acho que ou eu Tá, vou trabalhar, fazer alguma coisa, ou eu vou começar a estudar já, porque o diretório acadêmico da PUC já começa a liberar as aulas do primeiro semestre, né? E aí eu vi muita gente que começou no meio do ano, tem um amigo meu também, que começou a estudar mesmo, assim, de forma leve, né? Dar uma tá, lida ali, meio que se situar, porque eu tenho uma prima que faz PUCamp, né, medicina, e ela falou que a gente entra meio perdido, é né? normal. Você vai Então, de novo descobrir que você não sabe nada. É é, impressionante. de novo. E aí tentar organizar, né? Mas não sei, vamos ver. Tá. E trabalhar, você está procurando? Não. Teve um outro aluno que Vou, passou meu também que está procurando, tá vou. pensando em trabalhar. Ele fazia cursinho no Poliedro, né? Eu vi que você postou, eu via ele lá. Não é um que fazia O cursinho lá? Henrique, É, eu né? vi ele lá, eu É, sei quem é, de vista. Ele vai fazer? ele vai. Agora eu não sei se ele foi no primeiro semestre ou segundo, agora eu fiquei na dúvida. Ele já foi meu aluno presencial, eu conheço ele, conheço os Sim. pais, o irmão dele, dei aula para o irmão dele também. E ele estava também procurando. Falei, Henrique, o que você vai fazer? Ele falou, estou pensando em trabalhar. É. Falei, onde? O pai dele é médico. Eu falei, trabalha com seu pai, pô, ele tem uma É. clínica, né? Ele falou, não sei e tal. Não sei. O que ele vai fazer da vida? Muito tempo, né? Sem fazer nada. Nossa, eu não Muito. gosto. Acaba que passa rápido, mas é ruim mesmo, né? Vamos ver. Vamos procurando aí, porque é difícil esse momento assim, deixar Sim, muito, muito perdido aí. Tem que preencher a cabeça com alguma coisa. sim, senão a gente fica muito vazio. É muito chato, também não gosto, não. É.
Então vamos lá, Ana. Me conta um pouquinho de você, qual colégio que você era, e aí você entrou no cursinho, depois que terminou o terceiro ano. Como que foi em 2024 ali, até você entrar no curso, né? Que você entrou no meu curso em 2024. Como é que Isso. era? Como é que foi? De onde você veio? Então, eu estudava na Imaculada até o terceiro ano, né? Aí depois eu fui pro poliedro, eu fiz o poliedro normal, né? Porque tem o poliedro médio e o poliedro normal. Aí Uhum, eu decidi que eu ia fazer o poliedro normal, e aí eu decidi assinar seu curso, né? Porque meu foco era pro camp. uhum, E aí eu fazia assim, todo final de semana a gente tinha prova, né, no poliedro. uhum. Mas não importava, eu acordava no sábado, no domingo, e aí eu via todas as aulas que eu conseguia no dia. Se eu não estava Uhum. cansada, eu via mais de uma da sua plataforma. E aí sempre depois que eu via as aulas, eu fazia um resumo. Então eu tenho, assim, um bolo desse tamanho de resumos, Tá. inclusive das coisas que você falava em aula. E eu também sempre fazia as listas de exercício. E ao Ah, invés de fazer simulados, né, Pernilongo. Ah, que o Poliedro disponibilizava, FUVEST, Unesp, eu preferia fazer os simulados da própria PUC. Então, eu pegava as provas mesmo, né, em 2024. uhum. Nossa, eu peguei as provas até mais antigas, assim, e eu ia fazendo, assim, todo final de semana Boa. eu repassava os erros também do que eu tinha errado, e eu também usava aquela tabela que você fez de conteúdos que mais caíam, e era meu foco. Então, eu estudava sempre Ótimo. no final de semana biologia e química. Durante o dia de semana, né, que eu saía da aula, eu revisava a matéria do dia. Mas se eu não tinha dificuldade, assim, então era mais rápido. Por exemplo, eu tinha facilidade em, sei lá, filosofia. Então eu Ah, deixava mais, assim, de lado, mais em aberto, sabe? Eu focava bastante em biologia e química. boa, garoto. Nossa, Ana, assim, fico muito feliz, não sabia disso, fico muito feliz porque, assim, é a base. A gente não está competindo, a gente não está querendo ser o melhor da biologia, da química, da filosofia, né, da Uhum. geografia. A gente só quer ganhar aqueles pontinhos e ser feliz e você seguir na medicina, né? Sim. E os alunos não enxergam isso. O Henrique me contou a mesma coisa, né? Ele deixava de fazer as provas dos simulados para ir fazer a vida dele, a rotina dele, né? Ele faltava a aula para fazer o que ia pesar mais para Eu ele. faltei também, teve as últimas semanas próximas da prova da PUC, no terceiro ano, eu lembro que eu faltei, né? Eu fui bem, mas não cheguei a passar. Tá? Mas eu faltei também para estudar o que eu precisava mais. Então, se eu tinha Ótimo. facilidade em português e não é o que mais conta, eu não ia ficar 5 horas no meu final de semana estudando Boa. português, porque não faria sentido, né, no caso, assim. Uhum. E redação também me ajudou muito do poliedro. Mas eu ainda achei que eu fui mal. Eu achei não, eu fui mal na redação do terceirão. Tá. E aí, então, o terceiro foi 2024. Sim. Aí veio a bomba, não passou, beleza. 2025, você me contou um pouco aqui no WhatsApp, mas como que foi? Então, eu entrei no cursinho assim, eu não esperava que eu fosse fazer cursinho. Então, eu Tá, entrei, assim, meio com. Não é nenhum preconceito, mas eu entrei meio que assim, nossa, não acredito que eu tô aqui. tá. Né? Então, vai ter que começar tudo de novo. Eu não tava aceitando muito bem no começo, mas depois eu falei, não, é isso, né? E tá tudo bem. Aí, como a gente tinha aula 3 dias à tarde, né? 2 dias a gente tinha até 6h10 e um dia até 4h10. Era muito corrido. Muito. Eu assistia todas as aulas, e eu era uma das únicas pessoas que assistia todas as aulas, porque a galera meio que selecionava, sabe? Mas eu achava importante ver todas as aulas, porque eu queria chegar em casa e eu focava só em biologia, química e redação. Tá, Então foi difícil eu estudar os outros conteúdos muito assim na minha casa, sabe? Eu tá. gostava de estudar mais no cursinho mesmo. Então, a aula de história, por exemplo, enquanto o professor estava explicando, depois ali no intervalo eu ia fazer os exercícios da aula para não perder tempo mesmo, Entendi. né? Perder tempo, porque Sim, conta sim, também, sim. mas eu queria chegar em casa, eu fiz todas essas listas. Eu tenho um bolo assim, ó, vou te mostrar Boa. desse tamanho. Eu fazia Ah, todo dia. que bom, Ana. Ó, você falou aí dos resumos e das listas, né? O Sim. resumo, você assistir às aulas fazendo um resumo, é um tipo de que a gente chama de metodologia ativa. É uma forma de estudar que você não está só, ainda mais o online. Uhum. Eu, quando começou essa história de online, eu demorei anos para minimamente gostar. Hoje em dia eu tô ok, né? Mas era muito passivo. Você fica assistindo, não dá certo. E eu preciso, até hoje, assisto aula para outras coisas, enfim, eu preciso estar ou anotando. Geralmente hoje eu digito, né? Estou no computador digitando e assisto a aula no celular, né? Para manter o cérebro ativo. Isso é super importante para a gente fixar melhor, manter a atividade, porque senão fica uma aula extremamente cansativa, né?
Sim, e chegou no, assim, em agosto, eu já não pegava o livro, eu tinha pego o livro por si só, eu juntei os seus materiais, né, as aulas suas, o livro do poliedro e minhas folhinhas, enfim, do poliedro, e eu mesma fiz um resumo, tipo um livro de Sim, biologia e tá, de química e de todas as outras matérias, eu fiz de português também, fiz de filosofia, fiz de sociologia para eu passar o olho, então eu já nem usava mais livro, assim, até agosto tá, eu tinha feito um resumo meu de todos os conteúdos. tá. Boa, você nem usou inteligência artificial, porque hoje em dia a galera tá usando inteligência artificial, Uh-uh. né? Principalmente de videoaula. Coloca lá, a inteligência artificial Eu não faz. uso videoaula, eu não gosto de videoaula. Tá, boa, boa. Eu nunca gostei, assim, de videoaula do YouTube, né? As suas eu assisti Sim. todas, me ajudava muito. Mas essas, Não, assim, sim. Mas é bom também, não sei, é que às vezes você não se identificou, o meu era muito focado, né? A diferença do meu é que toda vírgula que eu falar é muito produtivo para o seu objetivo, né? E uhum, isso que é o diferencial aqui. Tá. sim. Ahn, uma outra pergunta, qual era a maior dificuldade que você tinha durante os estudos? Tanto 24, principalmente ano passado, então, 25, o que mais te pegava, assim, de dificuldade? Ai, eu acho que era estudar matérias que eu não gostava, pra te falar a verdade, Tá. porque eu sempre gostei de biologia e química, e aí, por sorte, era o que mais contava, então eu estudava muito porque eu gostava mesmo, eu queria aprender aquilo. Esse ano, a minha ideia é ficar mais no pé ainda. Você eu não precisei tanto, mas alguns alunos ficar mais no pé, porque os alunos não escutam, não estudam, e aí depois, né, já é difícil estudando, você já sabe disso. É, Kavenak. Depois eu vejo. Enfim, tudo bem, Ana. Deixa eu encurtar aqui, senão a gente não para de conversar. Pô, você achou o meu curso online ali em 2024? Acho que é agosto, acho que eu estava vendo as nossas conversas. foi. E qual que foi, o que te motivou a passar? Você já conhecia a estrutura da PUC? O que ele cobrava, o que ela cobrava? O que foi? Então, João, não, foi seu curso mesmo que me ajudou. E principalmente essas tabelinhas, né, de conteúdos Aham. principais, que foi o que eu usei para mais, assim, para ficar mais focada, né, nos Uhum. assuntos e adiantou super. Eu não sabia direito como era antes a prova da PUC, porque as escolas que eu estudei realmente não focam, né, em faculdade Não. particular. Então, o seu curso deu um impulso, assim, para eu saber melhor, descobrir melhor. Eu lembro que quando fui fazer meus resumos, eu usei a sua tabela. Então, foi assim, primeira Tá. página, o que mais caía, sabe? Então, E aí focou nisso. isso. Tá, mas antes, então, dos meus vídeos, enfim, você nem sabia qual o percentual da PUC que tinha de biologia e química? Não, eu pensava Tá, sobre um pouco, mas tipo, cai mais isso, olhando assim, mas não exatamente focado, né? tá. Então, isso é uma coisa, para mim é tão simples, olha como a gente às vezes se engana, né? Então, você já era uma menina esforçada, estava num ótimo colégio e não tinha parado para pensar que você precisava de biologia, química e redação. Sim, Basicamente isso, né? Então, eu preciso ficar repetindo mais isso da importância da biologia e da química nessas notas, né? Nessas exato. notas. É Você muito importante. também, então, você também, Ana, fez uma coisa que eu estou disponível para os alunos e você felizmente fez, usou, me mandar dúvida. Sim. No começo, você ficava com vergonha, você não, o João tá aí, falou que é para mandar, vou mandar mesmo, e problema dele. O que você pensou disso? João, eu achava normal, porque como Ótimo. você é professor, né? Eu achei que o objetivo é esse mesmo. Então, eu falei, não, vou perguntar e eu tenho certeza que ele vai responder, porque, né, professor, na verdade, vocês gostam, né, quando a gente manda dúvida na maioria das vezes, não? Não sei, não, eu posso responder por mim, né? Uhum. Eu sou super aberto. E nessa comunicação online, eu sei que a gente precisa estar um pouco mais próximo. Então, Sim, quando vocês me mandam dúvida, eu gosto, porque eu sei, putz, a Ana está estudando, a Ana está me escutando, né? Então, provavelmente ela tá cortando o caminho ali para ter o sucesso na vida dela, né? É capaz que a gente se encontre na rua e nem se fale, é muito maluco esse negócio de sim, internet, né? Mas eu pude te ajudar um pouquinho e fiquei feliz que você usou. Você falou, não, o João tá lá para responder dúvida, vou mandar a dúvida para ele, sim. né? E eu sempre respondo. Quando eu não respondo, é sério, a mensagem passou e eu fico super constrangido, porque se eu falo que eu vou responder, é porque eu vou responder. Claro, Então, sim. eu gosto por conta disso, porque é uma mensagenzinha e às vezes é uma pergunta. Se você me faz uma pergunta num nível muito baixo, eu falo, putz, a Ana não tá estudando.
Se você faz uma pergunta num nível muito alto, eu falei, nossa, ela está se esforçando. Sim. Se essas perguntas vão aumentando de complexidade ao longo do ano, é uma outra pergunta, eu já consigo perceber o quão você está estudando ou não. Sim. Né? Então eu gosto, sim. Eu não sei os outros professores. Enfim, tem cursos na internet que são mais impessoais, né? Sim, você compra a plataforma e tem lá milhões de aulas, mas você não tem acesso ao professor. Isso é normal também, tá? Uhum. E das... Deixa eu ver aqui. Esse daqui eu vou pular. Da família... Tá. Umas coisas que você já me falou. Na sua casa, como que era aí o apoio? Como foi do primeiro não passar para o segundo ano passar? O apoio, obviamente, que tem da sua família. Como que era a logística aí de vocês se ajudarem a você estudar mais? Como que foi aí? Então, eles sempre me apoiaram muito, né? Eu sou filha única, então eu moro só com meu pai e com a minha mãe. Quando eu não passei, eles também ficaram chocados, assim. Eles sempre me cobraram, mas de uma forma ok, né? Nada, sabe? Sempre falaram, estuda, tem que estudar. Ficavam no meu pé, assim, mas eu também sempre tive liberdade. Então, por exemplo, assim, eu passava a tarde estudando, à noite eu ia ver minhas amigas, assim, sabe? Sim. Então, era uma forma leve de estudo. Quando eu não passei, eles ficaram chateados, mas falaram que tudo bem, né? E eles me ajudaram a escolher o cursinho, aí eu continuei no poliedro. E falei que eu queria continuar, né, vendo as suas aulas, tudo, continuei olhando a plataforma, e eles sempre me apoiaram, falaram, não, quando eu falei que eu queria, né, comprar a plataforma, as aulas da sua plataforma, eles falaram na hora, claro, tal, me ajudaram a ver se era aquilo mesmo, que seria bom para mim. Nas horas que eu precisei de aulas extras, eles também sempre ficaram do meu lado, não, a gente vê, a gente paga, se precisar. Então, como eu fiz, né, também matemática, física, redação, tudo certinho, eles ficaram tranquilos. E aí, quando eu passei, foi uma alegria, né? Eles achavam que eu ia passar mesmo, eu tava na dúvida. Mas pais, eles também não estão dentro do processo. Aí vê uma aluna dedicada, acredita que vai passar. Mas você vê hoje que a Ana Laura de final de 2024 realmente não ia passar. Ou você não enxerga isso? Não, não enxergo. Né? Dá para enxergar, porque quando começa a ir lá março, abril de 2025, fala, meu, agora que eu tô pegando essas coisas, que já algum professor me falou 10 vezes, e agora que tá entrando essa meleca na minha cabeça. Então, é difícil mesmo. É uma evolução que quem tá de fora não percebe. A gente acha que foi, a prova pegou pesado esse ano, eu fui injustiçado. Tem às vezes tem algum desses pensamentos, né? Mas é isso mesmo, é que a gente não estava pronto, né? Isso é normal. Isso você vai passar agora de novo. Vou te contar um caos meu. No primeiro semestre de biologia, eu fiz biologia, foi a primeira vez que eu reprovei numa matéria, na vida, né? E eu me senti injustiçado, achei que o professor estava errado. Foi a única vez que eu saí xingando todo mundo da sala. Dei um piti. Reprovei. Quando eu fui fazer de novo, eu falei, agora eu vou ser o melhor aluno. E fui o melhor aluno. Eu falei, não vou fazer 2 vezes o meu negócio e vou ser pior. Nunca fui mau aluno, sempre fui estudioso. Aí que eu entendi como eu estava inexperiente naquele semestre anterior. Aí que eu enxerguei por que eu precisei reprovar, né, uma matéria. Mas aí sim, fui média 9,3, 9,5, um negócio assim. Porque eu falei, né, sempre fui estudioso, inteligente. Não é possível que eu não vá aprender esse negócio. Lógico. Mas é isso que a gente vai aprendendo na vida, assim mesmo. Mas eles sempre deram silêncio para eu estudar, sempre respeitaram, não, né? Foi super tranquilo, assim, em relação a eles. Eles sempre ficavam no meu pé um pouquinho, normal, né? Normal. Está no cursinho, tal, né? Levava a sério. Eu nunca faltei das aulas, porque o pessoal faltava, né? Não, falta, vai ali pro centro, sei como é que é cursinho. Não, eu não, cursinho é um problemão. Nunca faltei de nenhuma aula, assim, era muito difícil. Eles também não deixavam, e eu também, né? Eu fiz tudo certinho, assim. Tudo bem. E aí, foi isso. Muito bem. E aí, só pra gente finalizar, quem tá aí, né, pensando em fazer medicina na PUC, o meu curso ano passado já tinha ampliado, né? Então, esse ano eu ampliei mais ainda. A minha proposta é qualquer particular do Brasil, né, de medicina. E aquelas listas que você usou, as tabelinhas, eu estou fazendo isso para todas as provas que os alunos estão aparecendo. Então, aparece um aluno de Manaus, que tem um vestibular lá que eu nem conheço ainda, eu vou atrás, faço o mesmo estudo e a mesma preparação que eu fiz para a PUC, para o vestibular que a pessoa quer, né? Tá dando um trabalho que eu não imaginei. Porque é muita coisa, enfim. A PUC eu até já conhecia já.
o que que você acha, o que que você falaria para esse aluno que quer uma faculdade que é particular, então muitas vezes é difícil, né? Tem umas particulares fáceis, a gente sabe disso, Sim. mas que os cursinhos não trabalham. O que que você falaria? O que que esse aluno deveria fazer? Eu acho que primeiro assinar o seu curso, assim, né, para ter uma base melhor. E eu acho que seguir é isso mesmo. As suas aulas, eu fui seguindo por módulo. Eu comecei vendo assim, porque quando eu entrei no seu curso, eu já tinha praticamente todas as aulas, né? Sim. Depende. Mas eu fui vendo das que menos caía às que mais caíam. Então, Tá, para chegar mais perto da prova e estar um pouco mais fresco, isso que é mais tá. importante, né? Aham. Mas tem várias estratégias, né? E eu anotaria tudo que você fala, porque eu sempre anotei tudo que os professores falam. Boa. É, eu também sempre faço isso. É, Eu fico escrevendo, enquanto o professor está falando, eu estou escrevendo também. isso. E eu Boa. juntava com os materiais, então eu acho que isso me ajudou muito, né? Além de criar uma rotina própria, né? Então eu não seguia a linha dos simulados da escola, né? Do Boa. cursinho. Eu Boa. preferia fazer os meus simulados, que são as suas listas e as provas da PUC, né? Porque era o meu Boa. objetivo principal. Então, acho que isso também me ajudou muito, 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 muito. Que eu até cheguei a decorar as questões. Tinha uma hora que eu falei, Isso. nossa, eu É. já até sei, vou pular, sabe? Quando você errava, Ana, qual que era o seu recurso para aprender aquela questão? Então, eu grifava com o Tá, marca-texto de uma cor diferente. Quando tá. eu acertava, fazia um checkzinho com a cor de marca-texto. Quando eu errava, eu fazia com outra. E eu revisava o conteúdo. Então, eu ia na parte exata do meu resumo, que era sobre aquilo. E aí, Boa. depois, eu mesma tentava saber a resposta de novo com o que eu li. Boa. Sem ir na resolução, por Isso. exemplo. Eu sabia que eu errei E se desse ali. errado? O quê? Ah, errei a questão, vi o conteúdo, não tá batendo, porque, assim, biologia não tem fim o conteúdo. Então, tem muitas questões que você pode pegar todos os livros que tiverem disponíveis para ensino médio e ainda não vai achar essa resposta. Sim, eu lia de novo, até eu achar o erro, via a Tá? resolução e até o fim, então eu não Isso, deixava não. passar. Então, você procurava uma Sim, resolução para ir aprender, porque às sim, vezes não está naquele material. É sim, impossível estar tudo no material de sim, biologia, sim. principalmente. Uhum, Tá? exato. Eu ia atrás, não deixava passar, não. Ou eu até, nossa, eu lembro de várias vezes, eu voltava no módulo do seu curso e eu via de novo um trecho que falava sobre alguma coisa da Boa. questão que eu errei. Então eu fazia bem assim, sabe? Eu ia atrás, porque o pessoal às vezes deixa passar e às vezes é exatamente aquilo que cai no dia do Sim, vestibular. sim, é. Sim, sim. Então eu ficava com esse peso. Ah, e se cair isso? E eu, será que eu pulo? Será que eu tô perdendo tempo? Mas nunca perca de tempo, a gente sempre aprende alguma coisa Sim, sim. nessa caçada da resposta. Lógico, lógico. Boa, Ana. Boa. Ana, muito obrigado.